Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. No vídeo de hoje nós vamos ensinar como é que nós podemos fazer um hook utilizando o Frida, ou seja, como é que podemos interceptar o método da aplicação e possivelmente alterar o seu valor de retorno. Então já deixa aquele like no vídeo, já compartilha ele e quem não está inscrito no canal, se inscreva para sempre receber notificação quando tiver vídeo novo. No mais, puxa uma cadeira, tira o seu chapéu e lembre-se, hacker, hackeia. No vídeo anterior nós vimos como é que nós podemos utilizar o Frida para poder carregar um script na memória da aplicação, no processo da aplicação. Então o que nós vamos desenvolver vai ser um script que vai interceptar alguns métodos da aplicação e fazer uma modificação nele. E para isso eu escolhi fazer um hook nos métodos que a aplicação InSecureBank tem para detecção de root, que ela tem uma implementação para detecção de root. Então vamos ver como é que funciona, vamos fazer engenharia reversa e vamos implementar um script para poder burlar essa detecção. Vamos nessa. Aqui nós temos a nossa máquina já tudo pronta, temos o celular em execução, temos o Frida também em execução no aparelho e podemos confirmar que está tudo rodando, dando um Frida PS-U e ele vai mostrar os processos. Eu posso rodar a aplicação com o Frida Tracer-U e passando o caminho com o Android InSecureBank V2 e um traço no pause. E aqui a aplicação ela vai... Não, é só Frida, desculpa. E ele vai rodar a aplicação normalmente. Aqui eu vou logar na aplicação utilizando o usuário Jack, a senha Jack $123, que é um usuário padrão que ela vem. E quando eu logo na aplicação, ela aparece uma mensagem falando que o dispositivo ele está com root. Então vamos ver como que ela faz essa verificação e vamos implementar um script no Frida para poder burlar essa checagem. Para isso a gente vai decompilar essa aplicação. Eu estou aqui com o JADXGui, que é semelhante ao Bytecode Viewer, e vamos abrir o APK dessa aplicação para conseguir fazer e detectar onde é que está feita essa validação e fazer uma modificação nela. Em vez de fazer um patch, que a gente já aprendeu em vídeos anteriores, como é que a gente consegue fazer a modificação da aplicação, em vez de fazer a modificação nela, a gente vai alterar ela em tempo de execução. Ou seja, vamos olhar quais são os métodos que ela tem, ela é uma implementação pequena, para poder saber como é que ela valida se o dispositivo está com root ou não, e vamos burlar essa validação que ela faz. Você pode procurar por root pela mensagem, mas se você ver muito na cara, dentro da classe PostLogin, tem dois métodos aqui que fazem essa verificação. Tem uma chamada que ela faz para definir aquele rótulo, se o celular está roteado ou não, tem um show root status. Ela faz chamada a dois métodos, um dela é das superuser apk exist e outra das su exist, ou seja, verificar se existe superuser e verificar se existe o binário su implementado. Então nós vamos fazer o seguinte, esse das superuser apk exist, ela está implementada dentro dessa mesma classe. E como pode ver, ela retorna um booleano e recebe uma string como parâmetro. E a outra implementação da SUEXIST não recebe nenhum parâmetro, mas também retorna um booleano. Se existir, retorna true, se não existir, retorna false. E se for falso nos dois, ela vai falar que o dispositivo ele não está roteado. Então o que a gente precisa é o caminho completo dessa classe, que é com o Android InSecureBank V2 e a classe PostLogin, e vamos sobrescrever esses dois métodos em tempo de execução, que é o método das superuser exist e o das su exist. Então vamos voltar para o nosso código aqui e vamos implementar um arquivo root bypass.js. E aqui eu vou colocar, por exemplo, a gente já viu que o nosso Hello World, a gente pode colocar console.log aqui, Hack and Roll Academy InSecureBank V2 anti-root bypass. E aí é o seguinte, para poder você conseguir instrumentar o código na aplicação, você tem que fazer uma chamada a Java Perform. Esse Java Perform ele vai receber uma função
que você quer que seja executado dentro da thread da sua aplicação. Que qualquer código que você colocar aqui fora, ele não vai executar dentro da thread principal da sua aplicação em execução. Então, para isso, a gente tem que utilizar esse Java Perform para garantir que o nosso código vai ser executado dentro da thread. Então, a gente consegue acessar os símbolos da aplicação, acessar os métodos e as classes da minha aplicação. E aqui, então, ela vai ter uma função aqui dentro. Essa função que vai ser executada. E aí tem que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a referência, temos a classe do Insecure Bank v2.postLogin. Essa aqui que era a classe que ele utiliza. Insecure Bank v2.postLogin. A gente tem que utilizar essa classe. Então eu vou criar um postLogin e ele vai ser um java.user e o caminho que eu tenho da minha classe. A partir de agora, essa variável que eu tenho um postLogin, ele vai fazer uma referência direta a essa classe que eu tenho dentro da minha aplicação. Lembrando que isso aqui eu só consigo enxergar essa classe porque eu estou dentro da thread da aplicação e eu só consigo estar dentro da thread se eu utilizar esse java.perform. Então aqui eu faço o seguinte, eu vou dar um postLogin e eu sei que ele tem dois métodos. Um dos métodos é aquele das superuser apk_exist e o outro método que eu tenho, postLogin, é o das exist. Que é o outro método que eu tenho. Ou seja, eu tenho esses dois métodos nessa classe. E o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever a implementação dele. A implementation dele, ele vai receber uma outra função que eu vou implementar. E aqui, mesma coisa no das exist. Eu vou pegar o implementation dele e vou sobrescrever por uma outra função minha. A única coisa que eu quero que ele faça é o seguinte, como a gente viu lá no nosso código que essas funções ela retorna verdadeiro ou falso, a gente só quer que ambas as funções retornem sempre falso, ou seja, para poder bypassar essa validação. Então aqui eu vou dar um return false e aqui eu também vou dar um return false. O que eu fiz foi, eu sobrescrevi a implementação desses dois métodos da aplicação e fiz com que eles sempre retornem falso. E para ter um log, eu vou colocar um console.log aqui e vou falar, por exemplo, return false to das superuser apk_exist. E a mesma coisa eu vou fazer no meu postLogin. Deixa eu só confirmar se o nome está assim mesmo. Vamos no código. Da super user minúsculo, apk e o exist é maiúsculo. Então vamos voltar lá. O exist é maiúsculo. Aqui no método está certo. User é com U minúsculo. E o exist aqui só para log mesmo. E o das exist. E o outro é das só o que é maiúsculo. Então vamos lá. O das exist, somente o que é maiúsculo. E aqui eu vou colocar também um log aqui, console.log, return false to das exist. Vou colocar exist call. Returning. Vamos lá. Returning. Mesma coisa aqui, deixa eu dar um fix aqui. Returning false. Vou retornar false para chamado das superuser apk_exist e vou retornar também false para o meu das exist, que são as duas chamadas que nós fazemos. E quando eu carregar meu script, eu vou mostrar esse bannerzinho aqui em cima. A aplicação está falando que o aparelho está roteado e eu vou rodar novamente o meu Frida na aplicação e eu vou dar um load nesse script que eu tenho, que eu chamei de root bypass. Se não tiver com problema de sintaxe, ele vai rodar. Apareceu o meu banner aqui primeiro, que eu tenho, aparentemente não deu erro, e eu vou rodar lá o jack, com jack @123 exclamação.
Se tudo der certo, quando eu efetuar o login na aplicação, vai falar que o dispositivo ele não está roteado. Retorno falso. Então apareceu os dois mensagens aqui, retornando falso para o da Superuse APK existe, retornou falso para o da Dacio existe, e agora ele falou que o dispositivo ele não está roteado. Ou seja, a gente conseguiu bypassar essa validação que ele tinha para verificar se o aparelho está com root ou não. Bom, pessoal, esse é só um exemplo simples de como é que a gente consegue fazer o hook com o Frida e alterar o comportamento da aplicação. Lembrando que isso é a base para você bypassar outros mecanismos de root, a base para você bypassar o pinning de certificado, a base para bypassar mais um monte de verificação. Algumas aplicações, inclusive, têm uma tela de login e após fazer a chamada ao intent para outra tela, não existe um controle de sessão e você consegue consumir diversas APIs sem você estar necessariamente autenticado. Você consegue utilizar isso para qualquer login que você colocar, ele passar para a tela seguinte e acabar executando algumas funções sem precisar de saber a senha que você utiliza. Esse é um caso bem na exceção. Mas espero que tenham gostado, espero que esteja gostando do conteúdo. E se estiver gostando, novamente, deixa aquele joinha no canal, se inscreve também e compartilha para as pessoas que você acha que também vão curtir esse conteúdo. No mais, Hack the Planet. Abraço, galera.